Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Em Pauta de hoje, o seu programa de entrevistas aqui da TV Assembleia, canal 57.3. Aqui a gente se encontra, se reúne e conversa sobre diversos assuntos. E hoje a gente vai estar na companhia do Dr. Mário Maciel, ele que é médico urologista, para falar sobre o Novembro Azul. E eu já quero agradecer a você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e também pelas redes sociais do Poder Legislativo. Em todas elas somos @AssembleiaRR. Você pode nos acompanhar tanto pelo Facebook como pelo nosso canal do YouTube. Dr. Mário Maciel, um prazer lhe receber mais uma vez aqui no programa Em Pauta, viu? Obrigado, Carla. Obrigado a todos os seus telespectadores pela oportunidade de estar aqui com você. Com certeza. Estamos aí na reta final, né, do mês de novembro, mas a gente sempre fala. Tem um mês que é alusivo, né, que a gente faz todas as nossas ações, prédios ficam, né, nessa cor azul, no caso do Novembro Azul, tivemos também o Outubro Rosa e outros meses também que tem uma simbologia pra gente, mas a gente sabe que todo dia do ano é o dia de a gente falar sobre saúde. Mas claro que nesse mês a gente, como falou, as ações foram voltadas para a saúde do homem e a gente estava até conversando antes de começar o programa sobre essa questão, geralmente Outubro Rosa, câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. Mas é legal a gente falar sobre tudo que envolve a saúde, de fazer mesmo aquele check-up, porque a gente sempre fala, as mulheres cuidam mais do que os homens, né? E quando a gente precisa temos algum problema, a gente procura um ginecologista. E no caso, o urologista seria o médico dos homens, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Não, foi sensacional a sua pergunta, Carla. Eu acho que isso também vai dirimir muitos questionamentos e dúvidas dos nossos telespectadores que estão acompanhando hoje. O urologista, ele é o médico que cuida do aparelho urinário e genital, tanto masculino quanto feminino. Então ele não é o médico exclusivo do homem. Ele é o médico das crianças, seja do gênero masculino ou feminino. Ele é o médico da pessoa que tem uma idade mediana, seja masculino ou feminino. Da pessoa mais madura, masculino e feminino. Então o que quer dizer? Porque o homem e a mulher têm urina, tem os rins, tem o ureter, tem a bexiga, tem pedras, tem tumores. E uma peculiaridade distinta do urologista é que ele cuida da parte urológica, que é a próstata, que são os testículos, a parte reprodutora do homem, diferente do ginecologista, que é específico aí da mulher. Então, assim, todos os problemas, tanto como o doutor falou, né, tanto com homem ou mulher, o urologista nessa área é o especialista. Só que o paciente, o homem, ele pode ir ao urologista, que ele é aquele médico também que conhece outras áreas. E se precisar de algo mais a fundo em determinada área, ele vai, com certeza, encaminhar para o melhor profissional. Exatamente. A formação do médico urologista, primeiro ele sai como um clínico geral da sua formação acadêmica. Depois ele faz 2 a 3 anos de cirurgia geral e depois 2 a 3 anos de urologia, dependendo se ele for fazer subespecialidades. Então ele tem uma formação muito ampla para dar suporte ao paciente numa eventualidade, se ele tem uma hipertensão arterial, ou ele pode conduzir, ou ele encaminha para o cardiologista, um quadro pulmonar, ou seja, ele tem a capacidade sim de ter a percepção, ou ele conduz ou ele encaminha. E aí, a gente entra naquele assunto que todo ano acontece quando chega no Novembro Azul. Não, eu não estou na idade ainda, não, só depois dos 50 anos. Inclusive, meu diretor está perguntando, Carla, tem uma idade certa? Ou a gente pode ir de maneira preventiva? E é muito bom porque é um homem que está perguntando para mim essa informação, né, doutor Mário? É legal saber, tem uma idade certa ou não? O homem ele precisa se cuidar. Carla, isso é sensacional. A gente não precisa chegar na década de 40, 50 para começar a tomar medidas do autocuidado. O autocuidado ele pode vir sim a partir da nossa adolescência. A mãe já faz isso com o filho já nos primeiros anos de vida, até 12, 13 anos, leva no pediatra. Depois, o garoto acaba por questões do ambiente, ele se perde nisso aí. Mas, teoricamente, nós temos aí um indivíduo dos 20 anos, o jovem, 18, 20 anos de idade, ele pode saber orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre pedra nos rins, sobre infertilidade, avaliação pré-nupcial. Então, ano a ano, dependendo da faixa etária, ele pode sim fazer o check-up. Isso é salutar. Agora, quando que começa o check-up da próstata, como foi questionado? Hoje, recomenda-se a partir dos 50 anos de idade, para quem não tem história de câncer na família, cara, ou para quem é branco, caucasiano. Quem já é afrodescendente, começar a partir dos 45, ou quem tem também história de câncer na família. Agora, aos 40 anos, começar o check-up de próstata, quem tem 2 membros na família que tiveram câncer de próstata, que seja do seu primeiro grau, e cânceres assim agressivos que a gente fala. Então não é nem aos 45 nem aos 50, é 10 anos antes. Então é importante a gente saber isso. Mas então qual que é o número mágico?
O número mágico, independentemente de próstata, é você ir todos os anos fazer o seu check-up. Pelo menos uma vez no ano, Pelo né, menos doutor? uma vez por ano. Que nem as mulheres, quando a gente precisa todo ano, uma vez no ano a gente precisa ir ao ginecologista fazer os exames. E por isso que às vezes a gente se trata mais, né? A expectativa de vida da mulher é alta por conta disso. Porque se você faz todo ano, você vai ao médico, faz aquele check-up, pelo menos, não, doutor, não estou sentindo nada, vamos fazer um exame de sangue aqui, né? De urina, ver o que está acontecendo aí, que às vezes a gente pensa que não estamos tendo problema nenhum, mas pelo contrário, nosso corpo às vezes dá aqueles sinais e às vezes a gente não acha que não é uma bobeira, uma dor de cabeça só, que vai passar, é um cansaço físico, mas pode ser algo mais sério e se no início a prevenção, ela é com certeza, o tratamento é com certeza melhor. Exatamente. Se os homens tivessem essa percepção que você acabou de pontuar aqui para nós, os homens estariam vivendo mais. E é aí que vem a questão do Novembro Azul também, porque essa questão de ficar batendo só na próstata acaba esquecendo de que o homem ele é um todo, ele não é só a próstata. E lembrando que quando vai fazer o check-up de próstata, o médico não só avalia a próstata não, porque o homem é muito mais outras coisas, como ele também tem a questão do diabetes, colesterol, triglicéridos, verifica a pressão arterial, ou seja, vê toda essa dinâmica dessa interligação que faz com que o homem seja um ser humano. Com certeza. Nosso Novembro Azul aqui do programa Em Pauta é diferente, a gente vai falar sobre próstata, não, vai falar sobre muito mais sobre a saúde do homem. Então não sai daí que a gente volta já já aqui no programa Em Pauta, na TV Assembleia. Voltamos já já, viu? Eu tive a Covid e pensei que fosse morrer. Hoje nós temos a vacina, ela é segura e está salvando vidas. A vacina tá aí, é de graça e com ela as coisas vão voltar ao normal. São só 2 doses e você só precisa ir. Por você e pela sua família. E por todos. Vacine pela vida. Assembleia Legislativa, o poder do povo. Já estamos de volta aqui com o programa Em Pauta na TV Assembleia, canal 57.3 e também pelas redes sociais do Poder Legislativo, conversando com o Dr. Mário Maciel, ele que é médico urologista, falando sobre o Novembro Azul, porque o nosso Novembro Azul é diferente, né, Dr. Mário? Que ele está esclarecendo muitas coisas aqui pra gente, que não é só câncer de próstata. Hoje a gente está levando muita informação para você que é homem, ou para você que também é esposa, colega, dá aquela lembrada, né? Inclusive já lembro aqui meus colegas de trabalho a importância de vocês irem pelo menos uma vez por ano ao médico, pode ser urologista, pode ser o clínico geral, aquele médico de confiança da família, aqueles médicos agora, inclusive a gente estava até conversando sobre medicina integrativa aqui no programa Em Pauta, que é uma modalidade bem legal que trabalha, né, vários aspectos do corpo humano e a gente sempre fala de prevenção, né, claro. E como o senhor falou, envolvem outras questões da saúde do homem. A questão cardiovascular também é uma muito importante, porque os principais índices de AVC, doenças relacionadas, problemas relacionados inclusive ao coração, tem um índice maior nos homens. Então, por isso que é importante também fazer essa procura. O senhor também citou diabetes, outras doenças também que precisam ser cuidadas desde o início e prevenidas, né? Olha, cara, esse realmente é um dado que supera qualquer dado com relação ao câncer de próstata. O maior índice de mortalidade nos homens no nosso país é das doenças cardiovasculares, como você muito bem lembrou aqui nesse bate-papo. Então, o que está relacionado com isso? Os hábitos. Né? Então, os homens às vezes têm os hábitos de comer mais gorduras, mais sal, mais doce, menos verduras, menos alimentos adequados, digamos, para ele. Aí estão mais sedentários, tem o hábito de vícios, seja ele drogas lícitas ou ilícitas, muito mais do que as mulheres. E isso, uma hora, o corpo tem um preço muito grande. Isso sendo um hábito, fazendo isso corriqueiramente, lá na frente, 10, 15, 20 anos, uma hora a conta chega. E é isso que às vezes o homem, estando muito jovem, ele cresce aquela ideia de que ele é um super-herói. E aí entra um outro contexto que é que eu sou imbatível, que eu sou infalível, que eu sou viril, que isso não dá problema algum. Só que, repito, isso agora não pode dar problema, mas a longo prazo isso pode repercutir seriamente como um infarto, um AVC, uma insuficiência renal, uma disfunção sexual. E é engraçado que o senhor estava falando, eu estava lembrando que essa questão da guerra dos sexos, né? Mulheres contra homens. Não, porque a mulher quando está com cólica, ela vai, ela trabalha, ela faz isso. O homem quando está com dor de cabeça, parece que o homem acaba com ele. Porque ele tem acessibilidade maior, tem essa questão de ser aquele sexo mais forte, como o senhor falou, né? Da virilidade. Ele desenrola mais essas questões da saúde, mas também quando pega,
já é de uma maneira talvez que eles sentem mais, né? Você falou muito. Quando a gente tem um autoconhecimento, cara, das nossas limitações, dos nossos pensamentos, sentimentos, como é que eu me deparo com certas situações, a gente começa a se conhecer. Então o que acontece? Quando chega uma coisa um pouco distinta do que a gente está habituado a passar, você fala, não, agora eu preciso de assistência. O que acontece? O homem, ele não se conhece, ele começa a fazer a sua maquiação em determinados momentos que ele tem algumas enfermidades, ele põe para debaixo do tapete. E aí que eu falo que cria um jacaré, um dinossauro ali de baixo. Quando ele vai atrás, às vezes já é tarde demais. É verdade. E aí tem essas questões da automedicação também, que acontece muito também entre os homens. Eu vou tomar isso aqui que eu já tomei, já tomei uma vez, deu super certo. Realmente cuidar do corpo, os vícios também, né? Como o senhor bem mencionou, a gente sabe do índice, agora tá uma coisa de moda, daquele vapor, né? Que inclusive a conta já está chegando, muitos médicos já têm alertado, as pessoas acham que aquilo ali não é inofensivo, é algo legal, é modinha, mas o senhor como médico já deve estar aí recebendo estudos relacionados a essa área, né? A gente tem que pensar que as modas, elas... a gente tem que saber discernir o que é o bem e o que é o mal para nós. Não é porque é uma questão de moda, mas se eu compactuo com isso, é que você falou, uma hora o meu organismo vai ter as reações de reação a essas adversidades que eu estou passando. Agora, hoje o que a gente vê, cara? As pessoas indo nessas baladas, como é o termo clássico hoje dos jovens, aí eles têm as bebidas alcoólicas, o uísque, energéticos, aí ele toma alguma droga estimulante, êxtase, cocaína, maconha, ou aí depois ele começa a tomar para no final da balada ele ter uma experiência, um relacionamento íntimo com a parceira daquela noite. Aí ele toma para estimular a questão sexual dele. Então ele tem 3 componentes que ficam brigando do ponto de vista cardiológico, cardiovascular. Um é para taquicardizar, outro dilata, o outro fecha. Então o organismo fica confuso. E aí fala assim, não, foi o remédio que causou o problema. E na verdade foi um coquetel de coisas que agravou esse jovem. E é isso que a gente vê aí, os acidentes, as úlceras perfuradas, gástricas, agudas, por causa da cocaína, do crack, do êxtase, bebidas fortes. E jovens ceifando suas vidas em torno dos 20, 25 anos de idade, pós-balada, por causa desses coquetéis que nós estamos falando. É verdade. E hoje, atrelado a tudo isso que a gente falou, ainda tem aquela questão do Covid, que é um estudo novo, diferente, porque muitas doenças que talvez iriam ser diagnosticadas daqui a 10, 20 anos, elas começam a dar sinais agora. Parece que é como se tivesse acelerado o nosso metabolismo. Então, isso daí vem para ser totalmente prejudicial a tanto a saúde do homem, como a gente está tratando hoje aqui no programa Em Pauta, como também da mulher. E essa questão das amizades, inclusive os meninos estão aqui me ajudando muito, muitas dúvidas eles estão tendo hoje no programa, esclarecendo, com certeza deve ser dúvidas que você também tem. E aquela questão também da aparência do corpo, né? A gente falou que às vezes o homem não vai, mas aí também aqueles que já gostam de cuidar do corpo, e toma isso aqui que você vai ficar mais bonito, mais cheio, e aí vai aquela questão da automedicação, porque querendo ou não, é algum tipo de medicação que eles estão ingerindo, né? E é isso aí que você resumiu tudo. Hoje é o bonito por fora e o embolorado por dentro. Né? A gente chama isso, cara, dentro da medicina integrativa, que eu comungo e sou um adepto disso, e é uma das nossas novas modalidades de abordagem desse paciente de forma sistêmica, que eu chamo de saúde integral masculina. É o SIM, diga sim, saúde integral masculina. A gente chama de terreno biológico, porque o que você muito bem colocou, o Covid veio mostrar que às vezes eu não estou com o corpo tão limpo, tão saudável como eu imagino, e de repente eu pego uma virose e essa virose acaba exigindo um pouco mais do meu corpo, mas eu não tenho reserva cardíaca, eu estou com sobrepeso, eu estou todo inflamado por dentro. E aí a gente espera grandes resultados, e às vezes não é tarde demais. Verdade. A gente está conversando hoje sobre o Novembro Azul, esse mês que fala sobre a saúde do homem. Mas nosso bate-papo não para por aqui. No próximo bloco tem mais programa Em Pauta. Então não sai daí que a gente espera já, viu? Pra vencer a Covid, vacina boa é vacina no braço. Pode ser Maria, Severino ou Carolina. Pra vencer essa Covid, só tomando a vacina. Festa não tem, galera não pode. Logo vai poder se tomar as 2 doses. Quando chegar a sua vez, vacine sem medo. A picadinha é suave, não sei por que tu foge. Tome agora a primeira
Legislativa com você contra a Covid-19. Tome agora a primeira, depois a segunda dose. Hoje no Em Pauta a gente está conversando sobre Novembro Azul, esse mês que é voltado para a saúde do homem, conversando com o Dr. Mário Maciel, médico urologista, esclarecendo tantas coisas importantes, não só sobre a próstata, tem também inclusive outros cânceres que atingem principalmente os homens, mas é importante a gente falar da prevenção, de levar informação para você, homem, pelo menos uma vez por ano você ir ao seu médico de confiança, um urologista, um clínico geral, para cuidar da sua saúde, ver como é que você está por dentro. É muito importante você cuidar da sua saúde. Inclusive, o Dr. Mário, ele falou no início do programa sobre aqueles homens que buscam, inclusive, não só fazer essa questão de prevenção, mas, por exemplo, antes de casar, quando quiserem tomar a decisão de ter filhos, saber se está tudo certo com o homem, a mulher também faz isso também no ginecologista. É legal também a gente saber, inclusive, tem também as infecções sexualmente transmissíveis, que também é algo que é diagnosticado pela sua profissão, né, como médico urologista. Muito bem colocado, Carla. Hoje nós temos o que nós chamamos de avaliação pré-nupcial. E a avaliação pré-nupcial, o urologista que tem todo esse armamentário para oferecer para o seu cliente na hora da consulta, onde nós vamos ali saber como é que está a sua saúde como um todo, inclusive pensando nas infecções sexualmente transmissíveis, que são aí as hepatites, o vírus do HIV, a sífilis, perguntar através de exames laboratoriais como é que é a tipagem sanguínea, pedir a dosagem da tipagem sanguínea, saber se ele tem alguma outra doença pulmonar através da anamnese. Orientações básicas de fertilidade para ele, vamos ver uma análise do espermograma, vamos saber também como é que está a higiene bucal dele, apesar de não sermos dentistas, mas são orientações de saúde. Né? Você trocou sua escova de dente, você não trocou sua escova de dente, como é que tá os seus pensamentos, isso é saúde integral. Isso é saúde integral masculina. Então não é só uma abordagem única e simplesmente de que nós somos próstata. Nós somos muito mais amplos e muito mais dinâmicos do que isso. Inclusive na avaliação pré-nupcial, a gente toca nesse assunto. Como é que está o seu planejamento familiar em termos de os planos da família? É para ter o filho a curto prazo, médio prazo, longo prazo? Porque isso dá uma ideia muito mais valiosa para esse jovem casal. Inclusive, quando chega também depois dos 50 anos, fez os exames, viu que a próstata não tem nada com ela, tá tudo certo. E aí chega essa questão, não, será que eu vou... Como é que está a questão da fertilidade, né, em relação a esse homem? Se vai fazer uma vasectomia, como é que são os cuidados? Se chega na hora de repor a testosterona, como é que estão esses níveis, né, dos hormônios masculinos, tudo isso também, cada fase da vida tem um porquê, né? Exatamente, por isso que todo ano é o ano de ir. Então não é só esperar 50 anos, eu posso fazer eu tô com, hoje esse conceito, nós não estamos procurando mais saúde, cara. O que nós procuramos hoje dentro dos conceitos da medicina integrativa é a super saúde. É uma outra história, é um outro capítulo, é algo muito interessante. Porque hoje nós estamos vivendo mais, só que por viver mais nós estamos diminuindo a qualidade de vida. Então a gente tem uma longevidade boa, mas nós estamos tendo uma expectativa de saúde muito baixa. Isso é ruim para o homem. Nós temos aí quase 11 anos de diferença entre a expectativa de vida e expectativa de saúde. Então a gente tem que começar a cuidar disso cedo. Eu preciso de reposição hormonal, eu preciso de um suplemento, como é que está a qualidade do meu sono, como é que está a qualidade dos meus pensamentos, as pessoas, como é que está a minha qualidade financeira, tudo isso impacta na minha saúde física. E nós não somos só físicos, nós somos todos um contexto de físico, energético, mental, espiritual e emocional. Então isso, com essa integração, que a medicina integrativa que traz e nos proporciona esses conceitos, é de um enriquecimento muito grande a pessoa que começa a fazer a sua avaliação muito cedo. Ela não espera 50 anos. Sendo que 50 anos é o marco para fazer o check-up, se fosse na visão de um homem, e com 65 ele está perdendo a vida, ele só tem mais 15 anos de vida útil. Isso não é legal. A gente pegar os grandes países do mundo, os exemplos de longevidade no mundo, Nicoya, Okinawa, Loma Linda nos Estados Unidos, etc., os homens estão vivendo 100 anos, 103, 107 anos de idade, com qualidade sem doença.
Então é muito, mas é quase o dobro dos 60 que nós estamos falando. Isso é dinâmico. É isso que eu passo para os meus pacientes quando eles vêm fazer o check-up. Fazer a detoxificação. O detox hoje, já não tem meia idade, não preciso ficar esperando 50 anos para fazer exame de próstata. Eu posso ir com 30, vou fazer o meu detox, vou ajustar as coisas. E aí eu começo a fazer suplemento, alinhar as coisas. O organismo tem a questão da autocura e ele caminha para performance ótima. Verdade. E, como a gente falou no início do programa, esse mês de novembro, ele trata justamente sobre a importância da saúde do homem. A gente percebe cada vez mais instituições aderindo à campanha, trazendo essas abordagens, palestras. Inclusive, o Dr. Mário esteve hoje aqui na Assembleia Legislativa, participando da programação voltada aos servidores do Novembro Azul, né, para a saúde do homem. Uma palestra bem interessante. Inclusive, a programação contou também com outros profissionais, com aferição de pressão. Um momento muito legal para os homens servidores aqui da Assembleia Legislativa. O auditório estava lotado, né, o plenarinho, na verdade, de pessoas. Então, é legal levar essa abordagem e levar informação e conscientização para esses homens. Tinham vários ali na plateia, se pelo menos 50%, né, se sensibilizar com as informações, a gente vai dar um grande avanço, né, doutor? Eu acho que é isso aí. Por isso que não pode se restringir, né, cara? Só o Novembro Azul. É importante, é pujante, é o mês que se fala, ótimo. Mas nós não somos só o 11º mês gregoriano. A gente tem que avançar nessa sensibilização de que eu tenho que me cuidar. E o meu cuidar não é só num mês, eu tenho que me cuidar todos os dias, agora. Então, como é que estão os meus pensamentos, o meu sono, meu vício nas telas digitais, como é que estão as pessoas do meu entorno, como é que está a minha servitude. Tudo isso está relacionado com saúde, que reverbera no meu físico e eu querer viver mais e com qualidade. Então pronto, isso que é importante, a gente quer que homens e mulheres vivam cada vez mais, né, com a expectativa, como o Dr. Mário falou, mais de 100 anos aí, com certeza. Inclusive, a tendência é que nós vamos ter uma sociedade cada vez mais amadurecida, que vão passar aí dos 90 anos, então a gente quer com certeza essa super saúde que o Dr. Mário Maciel, médico urologista, nosso terceiro de hoje, trouxe aqui pra gente. Dr. Mário, muito obrigada pela sua participação, volte mais vezes, inclusive para falar sobre medicina e também sobre outros assuntos que o Dr. Mário Maciel, ele também trabalha em outras áreas, que também faz e acontece aqui na nossa cidade. Muito obrigada, Dr. Mário. Obrigado a você pelo hermoso convite. Tá certo, então muito obrigada a você que nos acompanhou no nosso bate-papo de hoje. A gente sempre se encontra de segunda a sexta, 1h às 7h, aqui na TV Assembleia. Fique ligado também na nossa programação da TV Assembleia e nas redes sociais do Poder Legislativo. Em todas elas somos @AssembleiaRR. Até o nosso próximo encontro. Se cuida, viu, homem? Tchau, tchau. Quem nunca